Quando pensamos em Steve Jobs, é quase impossível não lembrar de uma sequência de revoluções. O Macintosh, que levou a computação pessoal para dentro das casas, o iPod, que colocou mais de 1000 músicas em nossos bolsos, o iPhone, que redefiniu o conceito de comunicação, e o iPad, que apagou as fronteiras entre o computador e o toque humano. Cada um desses produtos mudou uma indústria e, de certa forma, mudou também a nossa relação com a tecnologia. Mas aqui vai uma reflexão importante. A verdadeira genialidade de Steve Jobs não estava apenas nesses produtos. Ela estava na maneira como ele os apresentava, como ele fazia o mundo desejá-los, como transformava a tecnologia em emoção. E se você quiser compreender esta mente com mais profundidade, há uma obra essencial, a biografia escrita por Walter Isaacson, leitura obrigatória para quem busca entender a interseção entre a genialidade e a humanidade. Neste livro, Isaacson revela o Steve Jobs mais humano, o criador inquieto, o comunicador apaixonado e perfeccionista que via beleza até naquilo que ninguém mais via. É uma leitura que nos lembra de algo fundamental. Por trás da tecnologia havia um homem que vendia emoção, propósito e visão. É isso que nos leva à pergunta que guia este vídeo. O que de fato fez Steve Jobs ser tão bem sucedido? Foi o design impecável? A inovação constante? Ou será que existia uma filosofia mais profunda, uma forma de pensar, comunicar e vender que ia além da lógica técnica? Hoje nós vamos percorrer as 10 grandes lições de vendas que moldaram a mente de Steve Jobs, os princípios que ele usava para inspirar, persuadir e criar desejo genuíno, o princípio invisível que conectava todas as suas decisões e que talvez seja o verdadeiro motivo do seu sucesso. Mesmo que você conheça essa história, mesmo que tenha acompanhado os lendários keynotes da Apple, eu te convido a olhar por um novo ângulo. Não como um espectador, mas alguém disposto a compreender a engenharia emocional e estratégica que existia por trás de cada movimento de Steve Jobs. Prepare-se para mergulhar em 10 lições atemporais de vendas, porque no final você vai perceber, o segredo do sucesso de Steve Jobs não era a tecnologia, era a intenção. Steve Jobs acreditava que a excelência estava nos detalhes. Nada era pequeno demais para não ser melhorado. Do design da embalagem ao toque do teclado, ele queria tudo impecável. E no mundo das vendas e dos negócios, isso nos ensina uma lição poderosa. Você não precisa dar um salto gigantesco para mudar os seus resultados. Basta melhorar um pouco em várias áreas, e esse pouco vai se multiplicar. Deixa eu te mostrar a matemática das vendas. Receita igual número de prospect, vezes taxa de conversão, vezes ticket médio. Imagine que você tem 300 prospects, fecha 10% deles, e cada venda vale R$5.000. Resultado, 150 mil. Agora, e se você aumentar só 20% em cada métrica? Passa a ter 360 prospects, fecha 12% e vende a 6 mil. Sabe o resultado? Quase 260 mil, um salto de mais de 70%. Percebeu? Você não precisou revolucionar nada, só melhorou pequenos pontos. Então eu te pergunto, onde você pode buscar 20% de melhora esta semana? No tempo de resposta? Na qualidade dos leads? No valor médio da proposta? Pensa nisso. Steve Jobs nunca vendia um celular com uma tela sensível ao toque. Ele vendia o futuro da comunicação. O iPod não era um aparelho com uma memória de 5 GB, era 1000 músicas no seu bolso. E isso nos ensina que você não deve vender apenas um produto, deve vender o que ele faz pelo cliente, a transformação que ele traz. Se você vender software, não fale só de funções técnicas, fale de tempo economizado, da tranquilidade de ter tudo organizado, da liberdade de focar no que realmente importa. Se você vende roupas, não fale só do tecido, fale da confiança, da autoestima, da sensação que a pessoa vai ter ao vestir aquela peça. Então aqui vai uma reflexão. Você está vendendo produtos ou está vendendo possibilidades? Steve Jobs era um mestre em contar histórias. Cada lançamento da Apple era construído como um filme em 3 atos. O problema, a frustração com as soluções existentes e a chegada da solução, apresentada como um herói. E sabe por que isso funciona? Porque histórias são 22 vezes mais memoráveis que dados isolados. Quero um exemplo clássico? Em vez de dizer, nosso novo iPod tem mais de 5 GB de memória, Steve Jobs dizia, 1000 músicas no seu bolso. Isso é storytelling.
Agora pensa comigo, como você pode transformar uma característica do seu produto em uma pequena história? Conte o antes e o depois de um cliente. Mostre a dor que ele tinha, o que já tentou e como sua solução mudou o jogo. Lembre-se, fatos informam, mas são as histórias que vendem. Simplicidade é sofisticação. Steve Jobs acreditava que a simplicidade era a forma mais avançada de sofisticação. Isso valia para o design dos produtos, mas também para suas apresentações. Enquanto muitos vendedores lotam slides com textos e jargões técnicos, Steve Jobs subia no palco com uma frase curta e uma imagem impactante. Nada mais. Em vendas e negócios, simplifique. Não diga palavra de última geração, integração. Diga, com esse sistema você pode crescer sem se preocupar com a tecnologia travando o seu negócio. A regra de ouro: se uma criança de 12 anos não entender o que você fala, simplifique. Quando você compra um produto da Apple, a experiência começa muito antes de ligá-lo. Está no design da loja, na forma como o atendente te recebe, na embalagem minimalista que dá prazer de abrir. Steve Jobs sabia que as pessoas não lembram apenas do produto, mas de como se sentiram durante a compra. E você, está oferecendo uma transação ou está criando uma experiência? Faça um exercício. Mapeie toda a jornada do cliente, do primeiro contato até o pós-venda. Identifique pontos onde pode surpreender. Um brinde inesperado, uma mensagem de agradecimento, um suporte mais humano. Pequenos gestos criam experiências que fidelizam. Steve Jobs dizia: fique tão próximo dos clientes que você saiba o que eles querem antes mesmo deles. Isso é mais do que pesquisa de mercado, é empatia profunda. É entender não só o que o cliente fala, mas o que ele sente e nem sempre consegue expressar. Para explicar isso, crie um mapa de empatia. O que meu cliente pensa e sente? O que ele teme? Suas preocupações? O que ele deseja secretamente? Foi assim que a Apple antecipou a demanda por câmeras melhores em smartphones, muito antes das pessoas pedirem isso em pesquisas. Conhecer o cliente profundamente é como ter uma bola de cristal em vendas e negócios. No lançamento do iPhone, Steve Jobs não começou mostrando a tela touch. Ele começou mostrando por que os smartphones da época eram ruins, difíceis de usar, confusos, cheios de botões inúteis. Só depois apresentou o iPhone como alternativa irresistível. Esse é o poder de demolir o status quo. As pessoas agem mais para evitar uma perda do que para conquistar um ganho. Se o cliente não quer sentir que a situação atual é ruim, então antes de falar das vantagens do seu produto, mostre os limites, os riscos, os prejuízos de ficar como está. Crie um contraste de status quo versus futuro desejado. Steve Jobs era apaixonado pelo que fazia. E isso transparecia em cada palavra, em cada gesto. E aqui está uma verdade: clientes percebem se você acredita no que está falando, no que está vendendo. Paixão é autenticidade, paixão é energia que se transmite sem precisar de palavras. Faça o teste. Pergunte a si mesmo: eu compraria de mim mesmo? Se a resposta não for um sim de imediato, talvez falte paixão no seu discurso. Acredite, quando você se conecta de verdade com o que vende, essa energia contagia. Pouca gente lembra, mas Steve Jobs foi demitido da própria Apple em 1985. Muitos teriam desistido, mas ele voltou anos depois e transformou a empresa na mais valiosa do mundo. Isso nos ensina que rejeição e fracasso não são o fim, são parte do processo. Crie sua própria ferramenta de resiliência. Revise suas vitórias sempre que for rejeitado. Ligue para um mentor quando precisar de ânimo. Define seu discurso em vez de desistir. Reflita: quantas oportunidades você deixou escapar só porque desistiu cedo demais? Steve Jobs não esperava que os clientes dissessem o que queriam. Ele criava soluções sem que eles nem sabiam precisar. E você pode aplicar essa mentalidade em vendas e negócios. Teste novas abordagens, explore novos canais, personalize o seu processo. Não espere o mercado ditar o ritmo, seja você o inovador. Um exemplo prático: empresas como Salesforce ou HubSpot cresceram porque inovaram não só no produto, mas no processo de vendas. Faça o mesmo. Traga algo novo para o seu cliente e você será lembrado como diferente e inovador. Então vamos recapitular.
Pequenas melhorias somam grandes resultados. Venda visões, não produtos. Use o storytelling como uma arma secreta. Simplifique sempre. Crie experiências, não transações. Conheça seu público melhor do que ele mesmo. Demolir o status quo abre espaço para a sua solução. Paixão é contagiante. Resiliência transforma rejeições em vitórias. E inovação deve ser uma filosofia constante. Essas são as lições de Steve Jobs para vender mais e melhor. Mas no fim, tudo se resume a uma pergunta: como você pode criar experiências que realmente ressoem com seus clientes? Eu quero saber quais dessas lições você vai aplicar primeiro. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa aprender e vender como um mestre. Nos vemos no próximo vídeo.